do regime geral de previdência social, dos beneficiários, dos segurados. Como trabalhador avulso aquele que, sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados. O trabalhador que exerça atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga. O amarrador de embarcação. O ensacador de café, cacau, sal e similares. O trabalhador na indústria de extração de sal. O carregador de bagagem em porto. O prático de barra em porto. O guindasteiro, gui. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos, gui. Exerça atividade de movimentação de mercadorias em geral, nos termos do disposto na Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009, em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. Operação de equipamentos de carga e descarga, QI. Pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou à sua continuidade. Como segurado especial, da pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade em ponto. Agropecuária em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio de vida. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, que cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Capatazia, a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidos o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e a entrega e o carregamento e a descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. Estiva, a atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. Conferência de carga, da contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações.
conserto de carga, o reparo e a restauração das embalagens de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Vigilância de embarcações, a atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalões, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da embarcação, e a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo o batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da Previdência Social. Há benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 3º do parágrafo 18 deste artigo. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 22. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 22 deste artigo. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1º do parágrafo 18 deste artigo. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura no cargo. O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no referido regime em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto no inciso 3º do caput do artigo 214. Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que não utilize embarcação, ou. Obrigado e até breve.